Qualquer notícia veiculada nos meios de comunicação atende a algum interesse. Transformar, influenciar ou manipular a opinião dos receptores são ações que as mídias atuais exercem com grande êxito, sempre visando interesses de grandes grupos comerciais, estatais e industriais. O termo mass media é utilizado para nomear todos os meios de comunicação de massa, tais como jornais, revistas, rádio e televisão. Através desses meios, são difundidas mensagens produzidas pelos grandes conglomerados. Há uma tendência contemporânea para a centralização dos meios de comunicação, criando-se assim grandes monopólios da cultura. Durante o ano de 2011, a população paulistana era informada de que não seriam mais distribuídas gratuitamente as sacolas de plástico nos supermercados e deveriam se adaptar a esta nova realidade, abrindo mão de um hábito de 40 anos para fazer uso de caixotes ou sacolas retornáveis, que seriam vendidas inicialmente a 49 centavos. Assim que fosse sancionada pelo prefeito Gilberto Kassab, esta nova lei, aprovada pela Câmara Municipal em 17 de maio de 2011, entraria em vigor em janeiro de 2012. Apesar de ter vetado proposta semelhante em ano anterior, Kassab mostrava-se dessa vez mais propenso a aceitá-la. Segundo Tony Ciareta, da Folha de São Paulo, o projeto de lei estava em tramitação desde 2007 na Câmara Municipal, mas só tomou corpo em meados de abril de 2011, quando foi encampado pelo vereador Roberto Trípoli, do PV, ambientalista e líder do governo na casa. Dois vereadores, Aurélio Miguel, do PR, e Francisco Chagas, do PT, ameaçaram entrar na justiça contra a medida. Chagas é ligado aos trabalhadores do setor químico que temiam perder o emprego com o fim das sacolas plásticas. Bem antes da lei ser sancionada pela Câmara, os supermercados já haviam fechado acordo com o governador Geraldo Alckmin. Segundo João Sanzovo, diretor da APAS, Associação Paulista de Supermercado, a economia de 72 milhões mensais com a proibição, valor proveniente dos 2,4 bilhões de sacos gratuitos, é desprezível, perto dos gastos com propaganda, educação, coleta seletiva e treinamento de equipes. O presidente da entidade, João Galassi, afirmava em matéria publicada no dia 3 de abril que havia sido apurada uma redução de 72% na distribuição de sacolas plásticas em comparação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, mesmo antes da medida ser implantada, 4 de abril de 2012, o consumidor, antes resistente, dava claros sinais de adaptação à nova medida. Uma pequena reviravolta aconteceu no dia 29 de junho do ano passado, quando o Tribunal de Justiça, atendendo a ação impetrada pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo, derrubou em caráter liminar a eficácia da Lei Municipal número 15.374, que dispõe sobre a proibição da distribuição ou venda de sacolinhas plásticas em supermercados na cidade de São Paulo. Com ou sem lei, as sacolinhas plásticas seriam banidas do Estado a partir do dia 25 de janeiro desse ano, em reportagem publicada na Folha de São Paulo em 28 de dezembro do ano passado. No lugar delas, o consumidor teria de se adaptar a ecobags retornáveis, caixas de papelão, carrinhos de feira ou sacolas biodegradáveis de amido de milho vendidas a 19 centavos. A reação inicial do consumidor foi ruim nas pioneiras Jundiaí e Belo Horizonte, que reclamavam de pagar 19 centavos por algo que recebiam de graça. O consumo de sacos de lixo aumentou e houve bate-boca de quem não tinha como carregar as compras. A teoria Agenda Setting descreve a habilidade das mídias de massa em influenciar o realce dos assuntos na agenda pública. Na essência, a teoria afirma que quanto mais em evidência uma notícia está, em termos de frequência e destaque na cobertura, mais importância o receptor irá atribuir ao fato. Essa teoria foi desenvolvida pelos doutores Max McCombs e por Donald Shaw, num estudo na eleição presidencial de 1968 nos Estados Unidos. Jean-Jacques Rousseau é o primeiro filósofo a se valer conceitualmente do termo opinião pública. Para ele, a opinião pública representa uma transação entre o consenso social e as convicções individuais. Noelle Neumann, cientista política alemã, destacou a onipresença da mídia como eficiente modificadora e formadora de opinião a respeito da realidade. Em consequência da ação dos jornais, televisão e dos outros meios de informação, o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou negligencia certos elementos dos cenários públicos. As pessoas tendem a incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo.
Além disso, o público pode atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos mass media aos acontecimentos, aos problemas, às pessoas. A pauta de fixação feita pelos meios de comunicação perdura no público. Os assuntos nela evidenciados serão comentados pelas pessoas que acabarão julgando os fatos de acordo com esta pauta e percebendo uma realidade social diferenciada. Noelle, citando Cohen, destacou que se é certo que a imprensa pode, na maior parte das vezes, não conseguir dizer às pessoas como pensar, tem, no entanto, uma capacidade espantosa para dizer aos seus próprios leitores sobre que temas devem pensar qualquer coisa. Segundo o artigo O Agenda Setting no Brasil, Contradições entre o Sucesso e os Limites Epistemológicos, de Kênia Maia e Luciane Agnes, o Agenda Setting ganhou destaque no Brasil no período em que o país viveu a abertura política. A campanha da Direta Já, a vitória de Fernando Collor de Mello para presidente em 1989 e seu posterior impeachment, a reeleição de Fernando Henrique Cardoso em 98, foram apontadas por jornalistas e estudiosos da área como evidência do poder da mídia de influenciar a sociedade. Para entender como a hipótese do agendamento é aplicada, é fundamental explicar como os mass media atuam, já que os meios de comunicação influenciam o receptor não a curto prazo, como boa parte das antigas teorias pressupunham, mas sim a médio e longo prazos. Como vimos, os efeitos obtidos pela ação constante dos mass media produzem no receptor uma realidade baseada em sua própria cultura. Nessa relação, há três características dos mass media que são importantes: a acumulação, a consonância e a onipresença. Um assunto polêmico como o fim da distribuição gratuita das sacolas plásticas necessitaria de um amplo debate para que todos os setores envolvidos fossem ouvidos. A discussão sobre a preservação do meio ambiente passa, antes de mais nada, pelo empenho da iniciativa privada e órgãos governamentais no sentido de empreender ações concretas na criação de um destino mais inteligente para todo o lixo que é produzido por residências e indústrias, porque os sacos de lixo vendidos continuarão a poluir da mesma maneira. A mídia fez acreditar que o fim da distribuição das sacolas de plástico pelos supermercados agradava a maioria dos consumidores. Este foi um caso que acabou por unir duas teorias de comunicação, a Agenda Setting e a Espiral do Silêncio. A pesquisadora Elizabeth Noelle Neumann, em 1972, já alertava sobre a capacidade que a mídia tinha de influenciar o conteúdo do pensamento dos receptores, especialmente a televisão. Noelle afirmava que haveria uma tendência dos jornalistas em produzirem uma consonância irreal quando relatam os acontecimentos. Sua pesquisa ainda revelou que as pessoas são influenciadas não apenas pelo que os outros dizem, mas pelo que imaginam que os outros poderiam dizer. Noelle sugeriu que, se um indivíduo crê que sua opinião está em minoria ou que poderia ser recebida com desdém, estaria menos propenso a expressá-la. Ou seja, no caso das sacolas, qualquer indivíduo que divergisse da opinião divulgada pelos noticiários, em sua maioria favorável à aceitação da medida, se sentiria isolado. Para Noelle Neumann, além do medo ao isolamento, o indivíduo mostra-se incapaz de uma boa análise de si mesmo, o que o torna vulnerável à opinião dos demais. Esta perspectiva deriva de estudos desenvolvidos por Solomon Asch sobre isolamento e conformidade social, mostrando que as pessoas, em sua maioria, amoldam-se ao que pensam ser a tendência de pensamento da maioria dos que as rodeiam. Isso permitiu a Elizabeth Noelle Neumann desenvolver dois conceitos, o de clima de opinião e o da própria espiral do silêncio. Para Neumann, o ponto central de toda a sua hipótese é a capacidade que as pessoas têm de perceberem um certo clima de opinião, independentemente do que sintam. Assim, ao perceberem ou imaginarem que a maioria das pessoas pensa diferentemente delas, elas acabam, no primeiro momento, se calando e, posteriormente, adaptando suas opiniões conforme a maioria. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, promovida no dia 28 de março deste ano, o IDECOM, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, fez uma denúncia que a mídia pareceu estar ignorando até hoje. O presidente da entidade, Dr. Reginaldo Araújo Sena, denunciou que supermercados Extra, Carrefour e Walmart vendem sacolas retornáveis de origem chinesa e, o que é pior, são fabricadas de material reciclável, ou seja, se a extinção das sacolas plásticas virgens são para proteger o meio ambiente, como é que aceitamos lixo vindo de outros países? Afirmou.
Muniz Sodré, sociólogo e professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirmou que a mídia é uma nova forma de consciência coletiva, com um modo específico de produzir efeitos. O que não está na TV, na internet, nos jornais, não existe. Completando que o sujeito é sempre individual e que só existe socialmente enquanto tem algo para comprar ou vender, ou pelo menos assim pensa. A mídia fala do mundo para vendê-lo ou para agilizá-lo em termos circulatórios. Sua verdadeira agenda é a do liberalismo comercial. A moral da mídia contemporânea é apenas mercadológica.